Enfim, essa questão religiosa... Isso é Sim. maneiro, cara. É interessante essa ideia. Escolhe o Deus que você... Inclusive tem uma teoria meio Senhor dos Anéis. Tem gente que encontra isso na Bíblia, eu não encontro muito não, mas tem uma teoria que Deus liberou 72 anjos para cuidar de 72 regiões da Terra. Peraí, falou do Senhor dos Anéis? Por que vai chegar no Senhor dos Agora Anéis? você tá ainda no... Eu tô ainda Nosso Deus no aqui de cristianismo, Abraão, tá? é. Aham. Aí o Deus da Bíblia teria liberado esses 72 anjos, só que a maioria deles não seguiu a missão. Falou, vou fazer a parada do meu jeito, vou virar o tirano do território que você me deu. E aí, daí surgiram esses deuses dos territórios. Aí que acontece? Aí no Senhor dos Anéis são os magos, né? Acho que foram 7 ou 9, né? Stari. É isso? É, o Stari, né? Eu ia falar Valar, mas eles estão abaixo um pouquinho. Porque existe essa ideia que do bem só tinha o Gandalf, o Saruman e o Radagast. O Saruman... Radagast dos passarinhos. O Saruman passou pro lado de lá, ficou só o Radagast e o Gandalf, né? Os outros sumiram, viraram do mal, abandonaram a missão, né? Você tá falando em Senhor dos Anéis, Pérsia Sim, e mago. sim. Traz uma curiosidade aqui que da onde veio o nome mago, né? Aham. Os magos, na verdade, eram sacerdotes de Zoroastro. Eram os magi. Magi, que não é o tal do nome da galinha. Ia falar que fez um jabá, mas que não existe mais isso, né? Caldo Marge. Então os magos eram essa coisa. E eles eram muito relacionados aos astros, né? E tal. Sim. Tanto é que os reis magos que seguiram a estrela para Chegar até Jesus ali, isso. Então, vieram da Pérsia. vieram da Pérsia, Dizem que eles aprendem. O Daniel, o profeta Daniel, quando ele foi para Babilônia, e depois Babilônia foi conquistada pelos Medo-Persa, ele continuou. Ele virou, depois que ele interpretou o sonho de Nabucodonosor do rei, ele virou o chefe de todos os magos. Então a galera tem uma teoria de que ele... O arquimago. como se fosse o arquimago ou grão-mestre. Então ele, interpretando as profecias, os sinais, ele deu o cálculo certinho de quando Jesus ia nascer. Que eles fizeram, aí entra nas contas das 70 semanas de Daniel, que são umas profecias que ele faz. Que ele fala, quando for assinado o decreto para nos liberar para voltar para Jerusalém, você pode somar 62 semanas de anos. Ou 62 vezes 7 anos. Certinho. Dependendo dos cálculos, né? Tem variação, mas dizem que certinho, depois que o rei Ciro assinou o decreto falando para os judeus, pode voltar para a terra de vocês, até o nascimento de Jesus, certinho o período que ele tinha falado. Só que além dele ter dado a data, ele tinha que ter dado onde também, né? Aí eles falaram que, vai aparecer uma estrela, você segue a estrela que vai chegar no lugar certo. Aí os caras falam o Mago do Oriente, Rei Mago, dizem que são os discípulos que estão seguindo o que o Daniel deixou ali o GPS para encontrar Jesus, né? Sim. E tinha os magos, já tinha os gênios, que eram os djinns. Os jeans, né? Os jeans, né? Os Efrates, que eram os gênios do mal e tal. Então, tem toda aquela cultura do zoroastrismo. Sim. O djinn até hoje é uma figura... No islamismo ainda tem, o islamismo incorporou um pouco essa ideia do djinn, né? Tem histórias muito loucas de djinn. Vou contar. Mil uma noite, pô. Hã? As 1001 noite. 1001 noite. Não, mas tem uma mais interessante que dá pra... Se bem que hoje tem inteligência artificial. Tem um cara que diz que... Um coroa, não me lembro o nome dele, que diz que foi satanista, um americano. Um americano não, canadense. Tem o vídeo dele no YouTube, dos anos 90, assim, um troço antigo. Ele diz que ele conheceu um cara que era super bruxo, e o cara era advogado, e o cara chamou ele para visitar o escritório. E ele chegou no escritório, naquela época era anos 70, sei lá, 60 máquinas de datilografar. As máquinas sozinhas digitando os processos. E aí Aí o cara falou, como é que é isso aí? A máquina é automática? Como é que... Aí ele falou, não, são os jeans, eu fiz um pacto com os jeans, que aí eu dou uns presentes pra ele, eles fazem as petições pra mim. Aí eu falei, hoje os jeans estão desempregados, que você joga na inteligência artificial, já vem a petição completa. Pra você. O outro falou, não, tem um amigo meu que ele tem uma fazenda, os jeans que trabalham na fazenda, cultivando, colhendo, plantando. O gênio... Não sei o que ele entregava de presente, né? Se eram as criancinhas, né? Uma virgem, não sei o que era. Tem um negócio meio... Tem que uma mão lava a outra, Eu né? fiquei pensando rapidamente aqui que o conceito de gênio, ele meio que... O gênio, o cara super inteligente, né? Não, desculpa, eu tô falando do gênio figura mitológica, que concede desejos. Ele deu uma enfraquecida. Você tinha uns filmes antigos que mostravam... tinha muito isso. De Simba, quem encontrava. Tinha um gênio, o gênio da lâmpada. Aí tem, claro, o Aladdin, da Disney. Lembra um desenhozinho que tinha um gênio gordinho que comia almôndega? O gênio maluco. Era gênio maluco, né? Mas o nome do desenho era como? Acho que era gênio maluco. Era gênio maluco? Eu adorava esse Aquilo ali era muito engraçado, né? Ele tinha que espirrar, né? Pra chamar o gênio. Tinha um negócio espirrava ele com almôndega. E tem um filme de terror, pra não deixar de mencionar um pouquinho de terror, chama The Wishmaster. Você não conhece, Você lembra desse filme? Não. Cara, bota depois aí, cara, no Creators. Vê se você acha aí, The Wishmaster.
Depois a galera, se puder, a galera tá assistindo, bota a listinha dos filmes e livros citados. O pessoal faz isso. Porque os caras me falam, pô, me fala aí os livros que você citou. Eu falo, eu não lembro os que eu citei, muito menos os outros citaram. Então bota a listinha. É uma série de filmes ajuda. The Wishmaster. Aí a tradução, sei lá, do SBT devia ser o Olá, garotos. Sonhos. É uma coisa assim. E aí é sobre isso. Ela descobre uma mulher lá de um museu, descobre um gênio, só que é tipo assim, nos anos 2000, que eu acho que o filme é, então tem essa coisa dele, ele atende o seu desejo, contudo ele te ferra a vida, né? Mas é engraçado que acho que no Wishmaster 3 é ruim, tá? O primeiro meio tosquinho. Mas os outros são toscos, mas os efeitos visuais são muito maneiros. Olha ele aí, ó. Wishmaster, Nossa, o pôster já é ruim. Mas Leave aí eu acho no que não, soul não. unturned. Eu acho que esse aí não é o 1, não. Se você tenta achar o Wishmaster, o visual dele, que ele é um monstro maneiro, cara. Ele é um bonecão maneiro, E aí é legal que tem o terceiro... Sabe o que eu lembrei esse visual? Aquele filme do Tom Cruise novinho, que tem um demonião também. Como é que é o nome? A Lenda, né? Já Lembrei desse também. É do Ridley Scott. Ridley Scott, Gladiador. Novinho, né? Eu ia mencionar que o Wishmaster 3, ele vai... Você ele meio que se assistiu o 1, 2 e o 3? Eu vi até uma sequência toda. Olha ele aí. Ele é assim, ó, o gênio. Parece mesmo o cara da lenda mesmo. Só que o chifrão da lenda é No um... terceiro filme, ele vai pra um presídio americano, né? Que é o lugar Tem onde um os caras sigilozinho na testa ali, ó, Vilela. Sigilozinho. E aí eu lembro que ele fica perguntando pros presos, né? O que você quer? O que você mais deseja? Não sei o que. O cara fala assim, tô puto com o meu advogado. Eu quero que... Ele se ferre. Go fuck himself, né? Aí ele falou, é isso que você quer, pô, aí ele aumentou o tamanho. Aí o prisioneiro depois vai encontrar com o advogado pra tentar lá ser solto, não sei o que. O advogado começa tipo... Aí ele começa a se dobrar, cara. E é pra ele. E aí dá um creu nele. Um alto creu. E ele se dá um alto creu, cara, o boneco lá. Então quem gosta de efeito especial assim de terror é muito escroto, mas é legal. Eu não gosto. Pô, imagina o cara, o roteirista falando do Preacher, né? Sim, exato. O Preacher roubou essa brincadeirinha. Já que a gente tá falando de filme trash. De filme, cultura pop, Império Romano e cristianismo, eu quero falar um filme que eu... Fugir pro slam, perdão. Mais legal nesse sentido, que é Vida de Brian. Vida de Brian é o Monty Python, né? Comédia. Que é muito bom, né, cara? Ele é um filme que fala... Historicamente, ele tá onde? Nascimento de Cristo, né? Nascimento de Cristo. Brian é um cara que nasce do mesmo dia que Jesus. Concorrente ali. E aí é o Jesus que não deu certo. Seria isso, né? Cara, mas as piadas são muito boas. Cara, é incrível, né? Porque tem um respeito ali à religião, todas as religiões, e ao mesmo tempo brinca. Dá uma zoada, né? O negócio do... você falou das facções judaicas. Das seitas judaicas ali. Eles brincam Zelote, também, né? Tem a piada clássica, né? Do que os romanos fizeram por nós, né? Porque tem a seita que é contra, né? Revolucionária contra o Império Romano, né? Os Zelotes. Falar depois. Aí o cara fala, não, mas ele tá na reunião e tal. E, pô, os romanos tomaram tudo que tínhamos e tal. Mas o que eles fizeram por nós? O cara, aqueduto. Acho que aqueduto pode ser uma boa. Tá? Mas não... O que mais? As estradas. Eu concordo com estradas. Foi bom, O cara começa a elencar. O crime. Todas as coisas. E o cara acha mais ou menos. Todas as realizações romanas, uma piada genial, cara, que só os caras do Monty Python. Inclusive, olha só, o John Cleese, que é o cara que tá lá, ele é o revolucionário dessa cena, né? Ele faz vários personagens. Vários, mas nessa cena ele é esse revolucionário que quer protestar contra a presença dos romanos e tal, e ele vai se dando conta de que os romanos também, as duas coisas andam juntas, né? Coisas ruins, pessoas ruins fazem coisas boas, pessoas boas fazem coisas ruins. E aí ele deu uma entrevista falando sobre essas discussões hoje de mensagens políticas na arte, quando a mensagem arte politizada. Arte politizada. A qualidade artística perde quando a ideologia entra. E aí que ele fala, o problema não é você deixar o filme ou a obra, que seja, deixar de botar a sua mensagem política. A questão, aquilo que a gente vive falando, é ela estar entrelaçada na piada ou na história. Entendi. Então ele falou assim, ela ser a alma do esse sketch de comédia, quando nós escrevemos, nós do Monty Python, ele é um sketch pró-imperialismo. Ele era um sketch que a gente estava defendendo a Inglaterra. Ele mandou essa na entrevista? Ele fala, aquilo ali é um sketch pró-imperialista, dizendo como se falasse, olha o que a Inglaterra também proporcionou para os povos que ele dominou, etc. Obviamente sabendo dos horrores que isso acarretou, mas ele quis falar isso. Só que a parada é tão engraçada, é tão bem feita,
que você recebe aquela imagem, você pode processá-la no seu senso crítico e tal, mas ela não fala mais alto do que o sketch. Isso, é muito entendi. legal ele explicando Entendi. como é que você faz isso de uma forma com talento. O objetivo final não é a ideologia, é a arte. É a arte, é. A ideologia foi... Ela entra no seu sangue, Foi às no- vezes, a sem rebote. você perceber, que é a melhor forma de você, Claro, certa de maneira, ser persuadir, influenciado, exatamente. manipular, claro, Não sempre. quero entrar nessa discussão aqui, mas fala muito sobre o limite do humor, né? Sim. E o limite do humor, na minha opinião, é ele ser engraçado. Se a piada Entendi. funciona, o humor funciona. Se o cara é sem graça, se a piada é Sim. sem graça, você pode até se ofender pra caramba. É. Então, É, mas esse filme é muito bom, cara. É um filme excelente. sobre Village o- Brian. E o Calígula, que época que passa nessa linha temporal? Dá pra botar aquela Calígula- cena famosa do Calígula aí? pra Não, gente não, ver? melhor não. Aí você não sabe da maior. Quando eu era mais adolescente, o pastor da igreja na época falou que a gente tinha que aprender sobre o Império Romano. E aí ele falou, vamos assistir o Calígula dentro da igreja. Nossa. Aí eu falei, peraí, eu já tinha noção da vida. Eu tinha uns 14 anos. Eu falei, ó, não tem como. Pastor, não tem como. Ele não sabia? Aí ele, não, mas o filme é história. Eu falei, não, ele sabia. Mas o cara é maluco mesmo. Aí ele falou, não, vamos passar. Eu falei, tô fora, meu irmão. Isso aqui não vai terminar bem. Imagina as vovozinhas da igreja vendo aquilo ali. Não, e pra quem não sabe é porque é uma cena explícita, né? Várias cenas explícitas. Várias. de- Tem a mulher que usa uns cremes, né? Tem, Os caras liberam os cremes lá e ela fica, né? A rainha. muito Pô, gráfico, tem um maluco que bota o cara pra beber vinho pra caramba, pra fica com o barrigão e fura a barriga dele. Não lembrava disso, As cenas loucaça. Filme muito doido, né? Muito doido. Mas assim, História. o filme, apesar de tudo, né, traz uma situação real mesmo, que foi logo no início do Império, e ter esse imperador que era absolutamente maluco, segundo se dizem, né? O Calígula. Calígula, né? Sim. Enfim, que tinha aquela... Enfim, né, não só sexualmente, a gente, enfim, tem todas essas histórias, tá? Mas ele foi um imperador que foi muito leniente com a administração e tal, desafiou o